igreja, com a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sexta-feira, chegamos no último dia de trabalho. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 5. Versículos 26 até o 29. Diz assim: Evangelho de João, ou segundo João, capítulo 5, versículos 26 e 29. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Aqui a palavra do Senhor Jesus nos mostra, segundo a visão daquilo que o discípulo João viu ele falando, que chegará o dia que nós, ou já os que morreram, ressuscitarão. E ressuscitarão para qual finalidade? Para qual destino? Temos um predestino. Qual? Temos um predestino, se eu posso colocar dessa forma, para que você não venha se sentir ofendido. A palavra nos mostra que Jesus, desde o princípio da criação, Ele nos deu o poder de escolher dentre duas situações, uma situação boa e uma situação ruim. Por incrível que pareça, nós, talvez, quase que a maioria das vezes, na sua totalidade, escolhemos as coisas ruins, não escolhemos as coisas boas. Fatores: medo, represálias, ofensas, variedade de situações. Mas Ele nos dá o poder de escolher entre a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ele nos dá essa opção. Por isso que existe um predestino. Por que predestino? Aquele que não obedecer será jogado no lago de fogo e enxofre. Aquele que obedecer morará com ele no reino de Deus. No pré existem situações a qual você vai ter que escolher para onde você quer ir, para o céu ou para o inferno. Por isso que é o predestino. Para você alcançar o céu, você precisa tomar decisões corretas, como nós lemos aqui no versículo 29. Aqueles que fizerem o bem até a morte ressuscitarão para a vida. Aqueles que fizerem o mal ressuscitarão para a condenação, para o juízo. Justamente o que Deus quer nos livrar. Em todo o Evangelho, você verá que Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina inúmeras coisas que devemos fazer. A primeira delas, arrepender-se, buscar as águas do batismo, encher-se do Espírito Santo e fazer tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. São 4 coisas. Você verá Ele mostrando como temos que agir, como temos que praticar a sua palavra, ser pessoas muitas das vezes perfeccionistas e sistemáticas, metódicas,
Porque Deus, ele tem um método de fazer aquilo que ele está nos orientando. Muitas das vezes nós não gostamos de ler Levíticos, Números, Deuteronômio. Por que não gostamos? Porque esses livros, eles falam muito da lei, falam muito de medidas, falam muito de precisão. E muitas das vezes nós gostamos. Falam muito de numerologia, descendência, fala muito dessas coisas. E nós temos que atentar no seguinte: se Deus está falando minuciosamente de muitas coisas, você também, todos nós temos que ser minuciosos naquilo que estamos fazendo, não deixando passar batido em nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos. Nós temos que buscar também essa atenção. Mas voltando aos evangelhos, Jesus nos mostrou características de uma conduta de uma pessoa que tem caráter. Os evangelhos mostram a conduta de vida, mostra como temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Falamos muito em adoração, falamos muito em louvor, falamos muito em glória, dar glórias a Deus, dar honra a Deus, buscar a Deus, ler a palavra, orar, falamos muito dessas coisas. Mas se você for ver, todas essas coisas precisa estar com as obras. Você precisa andar, você precisa praticar. Porque não adianta ser só um aluno teórico, sentadinho na cadeira, ali lendo e não pondo em nada em prática. Tiago diz: mostra-me a tua fé através das obras. Você diz que tem fé, mas não tem obras. Eu tenho fé e mostrarei a minha fé através das obras. Temos que fazer as obras. Você não adianta ficar falando eu não preciso mostrar nada. Precisa, é necessário mostrar. Mas as pessoas vão julgar. As pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, as pessoas vão achar ruim, as pessoas, elas vão falar inúmeras coisas. Para pensar, o ser humano não está contente com nada. Ele não está contente com a tua vida, ele não está contente com a vida dele. Tudo critica, tudo reclama, tudo acha ruim. Sabe por quê? Além de ele estar batendo em aguilhões, ele também não consegue ver que os aguilhões muitas das vezes são as traves que estão enfincadas em nossos olhos, e achando nós que o cisco, o grão, a poeira que está no olho do irmão faz com que ele não vê. Só que ele não consegue ver. E na maioria dos casos, quem está ao nosso em volta de nós, ao nosso redor, ao derredor, inimigos, amigos, tudo, sempre vão ter alguma palavra para te criticar do que diz respeito ao cristianismo, ao evangelho. Sempre vai ter, sempre. Agora, aqueles que são realmente de Cristo, eles vão medir com a mesma medida que gostariam de ser medido. Por isso que antes de você medir alguém, antes de eu medir alguém, eu preciso fazer uma autoanálise de mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão. Será que eu sou digno de comer o pão de Cristo? Não, não sou digno. Não existe ninguém digno, não existe. Então, quem me faz digno de comer algo e participante de algo é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso que me faz. É Ele que me purifica, é Ele que me justifica, é Ele que me ajuda. É Ele. Vou prestar contas para Jesus Cristo. Só que as pessoas também estão vendo. Ai daquele que se escandaliza
e ai daquele que traz o escândalo. A responsabilidade, ela é mútua, ela não é só sua, não é só minha, ela é mútua, é de nós dois. Porque se você se escandaliza com o que eu estou fazendo, mostra que você é fraco, simples assim. Se eu escandalizo você, mostra que eu sou fraco, e eu sou o líder, pior ainda. Mais responsabilidade, mais juízo, mais rigorosidade. Olha só como é que é. Porque a gente fala das 3 cidades impenitentes. Agora eu lembrei, tá? Impenitentes. Nós estamos falando do Evangelho. Estamos falando de todo o poder que há no sangue de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Mas se nós não levamos em consideração, nós não cremos nisso, o que vai acontecer conosco? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom, para Sodoma. Haverá menos rigor para Nínive. Oh, irmãos, preste atenção. Você acha que sobre a sua vida está peso? Não, na sua vida não está peso. Na sua vida está a palavra chamada responsabilidade. Algo interior que está dentro do teu coração. Então não desista. Jesus te chamou através dos evangelhos para te mostrar: quer adorar realmente a Deus? Ouve a voz de Jesus. Quer glorificar realmente a Deus? Faça o que o seu filho Jesus está ensinando. Quer honrar verdadeiramente Deus? Execute a palavra dele. Quer santificar si mesmo, a si mesmo para Deus? Desvie-se de todo o mal, de toda aparência do mal. Todas as coisas te são lícitas. Você tem a liberdade de fazer qualquer coisa. Só que a liberdade não pode te causar libertinagem. A liberdade vai te fazer: sou liberto para escolher o que é melhor. Isso daqui não é bom, não vou fazer. Isso aqui eu vou fazer porque Deus me mostra na palavra que eu posso fazer. Com entendimento eu aprendi que isso aqui não é bom fazer, então não farei. Com entendimento, buscando as escrituras, buscando a opinião do pastor, dos irmãos que estão crescendo na fé, discutindo ideias, eu vi que isso que eu vou fazer aqui não está explícito de uma maneira bem detalhada para mim, mas eu vi que a explicação dos irmãos coincide muito bem com a palavra. Isso eu vou fazer, vou continuar fazendo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque Deus levantou homens para estar ajudando a instruir as pessoas que têm dificuldades. Você acha o quê? Que a pessoa que anuncia para você: eu que estou com o microfone, sou mais inteligente que você? Não, não, não e não. A Bíblia diz que todos nós carecemos do amor de Deus. Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo. E adquirir o conhecimento é simples. É através da Bíblia, através da palavra de Jesus, através da palavra do Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, foi injetada ali no homem. Aí levanta-se a esquadrilha do inferno, que muitas das vezes é usada na boca do ser humano. Foi o homem que escreveu a Bíblia. Claro que foi o homem que escreveu a Bíblia. Usou a mão do homem para escrever a Bíblia. Usou os olhos do homem para escrever as letras. Mas todo o conteúdo inspirado foi Deus que deu. Você acha que o ser humano tem alguma condição de fazer algo bom? Ele fez o iPhone. Se não fosse Deus para dar o conhecimento e a ciência para o homem fazer, não teria feito. Foi o homem que fez o carro. Se não fosse Deus para enchê-lo de conhecimento, não teria feito. Mas foi o cirurgião neurológico que operou a cabeça daquele homem, mexeu no cérebro, tirou um tumor, ele continuou andando. Se não fosse Deus para dar o conhecimento para aquele médico, ele não teria feito. Irmãos, se não fosse o homem para plantar o alimento que comemos, nós não comeríamos.
Mas se Deus não tivesse dado conhecimento para ele lavrar, cuidar, nada disso teria acontecido. E aí? A palavra de Deus, ela é inspirada para quê? Para te mostrar que existem dois caminhos. A porta estreita e largo o caminho da perdição. Mateus 9. É Mateus 9? Deixa eu ver se é 9 mesmo, para não falar errado, tá? Mateus 7, perdão. Mateus 7. Então, você tem que entender que Deus usou a palavra para te mostrar. Você vê como é, tem coisas que nós não temos domínio, precisei procurar para te mostrar onde está. Mateus capítulo 7, que diz que larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são as que encontram. Versículo 13 e 14. Você acha, você pensa, você tem certeza que Deus quer que você sofra? Pelo contrário, Ele quer te livrar da morte, do destino ruim. Por isso que existem dois pré-destinos, ou destinos. Você não foi destinado para o inferno, mas Deus colocou lá. Você quer a bênção? Você quer a maldição? Você quer a alegria? Você quer a tristeza? Escolha nos caminhos que anda para a bênção. Porque se você escolher os caminhos que levam para a morte, mas como é que é os caminhos para a morte? Quando você chega numa determinada situação, aconteceu um acidente, bateu o carro, a culpa foi sua. Você não esperou o carro fazer a conversão, você entrou antes da hora. Aí você vai falar o quê? A culpa foi dele. Não, você tem que assumir a responsabilidade de dizer: a culpa foi minha. Por quê? Eu entrei antes da hora, eu não esperei. Ele deveria ter feito a conversão primeiro e depois eu ter prosseguido. Eu entrei na frente dele e eu bati. A responsabilidade é minha. Este daí é onde você adora, a honra, você glorifica, você santifica o nome de Deus. Quando você assume as consequências do seu erro. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus com todo entendimento. Eu vou assumir as minhas responsabilidades, porque com o meu entendimento, com a força do meu entendimento, Deus está me vendo. Vou prestar contas para Ele. Chega lá, aconteceu uma situação, aí me perguntou: Ricardo, o que aconteceu? Eu peguei a empilhadeira, tirei a caixa de cima, caiu o pareto em cima da outra caixa e quebrou. Já fui lá chamar o chefe, com aquele peso assim, né? Bom, porque quem quer levar bronca? Ninguém quer levar bronca. Gomes, o chefe, derrubei, caiu, quer que eu avise a Thay? Aí ele olhou, não precisa avisar nada, Ricardo, tá tudo bem, não quebrou nada, é só estragou o papelão, tá tudo bem. Aí ele pôs o tape lá e tava tudo bem, porque avisou. Agora, e quando a gente faz algo errado e a gente escolhe mentir? Vamos lá, falar eu, né? Há muitos e muitos anos atrás, acho que foi 2009, aconteceu uma situação. Aí o Rideu ele ia completar 2 anos, não tinha 2 anos ainda. Fui pro Haruaco. Vai confiar no que as pessoas falam, você pode se dar muito mal. O japonês disse assim, e a Suyako traduziu: o importante é você vir aqui, mesmo que não seja na hora. Aí eu dormi até mais tarde, porque não tinha trabalho, tinha levado o bi, né? Fomos mandados embora, muitas pessoas no Japão. Aí chegou o dia de aparecer lá no Haruaco, né? O setor do auxílio do auxílio-desemprego. Aí chegou lá, eu cheguei, era 2 horas da tarde, sendo que o meu retorno era 1 hora. Aí o japonês falou assim: não era para você vir 1 hora? Eu falei assim: sim, só que
as duas mulheres ali, a japonesa e o suiaco, falou que eu podia vir qualquer hora. Aí ele falou assim, não, você não pode vir qualquer hora. Você tem que vir na hora que a gente marcou aqui. Aí eu na hora já fiquei bravo, né? Mas não falei nada. Aí ele disse assim, mas por que você veio agora? Aí eu disse assim, não, mas é que meu filho não estava passando muito bem. Aí, meu Deus, pra que eu falei isso? Pra que eu disse isso? Eu não tenho costume de mentir. Não tenho. Não tenho. Tenho uma parte de defeito cabeludo, mas eu não tenho costume de mentir. Me vem um peso no coração, mas um peso. Que eu senti tanta vergonha da desgraça que eu fiz só pelo fato de eu ter mentido e ter jogado o peso espiritual em cima do Rideu. E ele não tinha nem 2 anos. Aí eu falei assim, não, pode ser que eu fiz. Aí o japonês falou assim, olha, hoje vai passar, mas no mês seguinte, se você vier fazer isso aqui, nós não vamos te dar o auxílio, você vai ter que esperar 1 mês. Eu peguei o Rideu e disse assim, Rideu, me perdoa. O Rideu nem sabia o que era, né? Mas eu sabia, e Deus também. Me perdoe, filho, me perdoe. Dei um abraço nele, não tinha 2 anos. Aí eu olhei assim e falei, não vale a pena mentir. Mesmo que for para encobrir um erro, não vale a pena mentir. Então não minta. Aí você vai estar honrando a Deus. E Ele virá sobre você e derramará sobre você e estará em vocês a paz que excede todo entendimento. Por isso que vale a pena falar a verdade, porque você vai se sentir bem. Deus me perdoou. Fui punido em mim mesmo. Eu olhei e falei assim, não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que eu falo, é melhor falar a verdade. Mesmo que doa, mesmo que custe caro, mesmo que alguém saia perdendo, mas pelo menos você e Deus vai estar ali tranquilo. Vai ter consequências? Claro que vai ter consequências, mas Deus estará contigo. Por isso que o Senhor nos mostra que vale a pena segui-lo no que Ele está orientando. Esses são só alguns exemplos. Existem muitos e muitos, mas o tempo não permite. Nós estaremos aqui fazendo vídeos curtos, me esforçarei para fazer vídeos curtos, para que nós possamos aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe, prossiga em seguir o Evangelho, e sempre nós temos que estar dizendo, procure uma congregação, vá à igreja, não desista, porque Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus e sendo Deus, ele ia às sinagogas todos os sábados, como era costume dele fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus, a paz de Cristo para a sua vida.